Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. E vou fazer aqui a partilha da live, da live de ontem. E assim, nossa, foi muito difícil não ter participado ontem da live. Não sei nem explicar, assim, foi muito, não sei se é a palavra estranho, parecia que faltava algo. Nossa, foi assim. Quando eu falei com a Aline sobre que iria precisar, assim, não sair, devido, que meu esposo queria fazer alguma coisa para mim, ele ia fazer uma surpresa no Face, porque sabia que tinha essa live da quinta, acabou me contando e tudo mais, nossa. E eu fui falar com a Aline assim, mas com uma dor tão grande de não poder participar da live. Mas enfim, eu vou fazer aqui a minha partilha do trecho, da live de ontem. Eu escutei a live, consegui ainda escutar um pouco a live ontem, e assim, eu fui pesquisar sobre o geminação que Jesus fala, irmanação. E assim, pelo que eu entendi que Jesus está falando, que nós saímos dele, Ele nos criou, nós temos um pedaço dele, ele nos gerou, Nós saímos de dentro de Deus, de dentro dele. E isso me fez lembrar de um trecho que eu li, que Jesus fala que a gente foi gerado dentro dele, saímos dele para passar um tempo fora, vamos dizer assim, fora dele, saímos dele para desenvolver, para a gente, vamos dizer assim, crescer, como se gera uma criança, que a mulher tem um bebê, e a criança vai se desenvolver, vai crescer. Então, assim, saiu dele para passar um período, depois que ele gerou fora dele, vamos dizer assim, desenvolvendo, mas esse fora dele quer dizer que é separado dele, é para manter essa união com ele e depois retornar para ele. Mas aí o que acontece nesse percurso? Muitos não retornam para ele. A intenção é ele saiu dele e retornar para ele, Mas não era o que estava acontecendo, Não é o que acontece em muitas almas, não retornam para ele, se perdem no caminho, rompe essa ligação, com Deus. E aí vem que essa questão que Jesus fala da geminação. Eu achei muito interessante, porque eu fui pesquisar, aí apareceu assim a geminação dental, na parte dental, assim, e fala lá, que a geminação ocorre devido à tentativa de um único germe, no caso aqui fala, que é o germe dental, que é uma estrutura que dá origem ao dente, ela dá a origem. Então, assim, a geminação, a gente tem a origem, tem um pedaço de Deus em nós, Deus, ele nos deu origem e nos estruturou, divide-se em 2 dentes, isso aqui está falando, porém com uma única raiz. Então, assim, Deus, ele nos gerou, nós temos esse germe de Deus, nós é como se fosse assim, o que é essa geminação dental que fala aqui? É quando são 2 dentes unidos num só, que formam um dente só, de uma única raiz, entendeu? São 2 dentes que foram geminado em uma única raiz, em um único canal, Então, é isso que a gente deveria ser, Foi isso que foi assim, dessa forma que a gente foi criado, Digamos assim, somos 2 dentes, Deus e a criatura ali, mas de uma única raiz, De um único canal. Nós saímos desse único canal, de um canal só. Então, nós saímos de Deus, Então, por isso que Jesus fala aqui no trecho, que ele pôs todas as qualidades divinas no homem,
né? Toda a potência, a sabedoria, né? Porque tem a raiz, né? Tem essa união, né? Dessa germinação, desse único canal, né? Que é a união, com a conexão com a divindade. Então, ele nos gerou assim, conectado nesse canal divino, né? Nessa raiz divina. Então, por isso que a gente não pode ter vida fora de Deus, porque somos dois, né? Somos dois dentes, mas nascidos numa única raiz. Então, a gente nasceu da raiz de Deus, dessa raiz de Deus. É Deus e criatura numa única raiz, né? Porque saímos de dentro dele. É por isso que eu lembrei do trecho lá que Jesus fala que, né, ele nos gerou, né? Saímos da raiz de Deus para desenvolver e retornar para ele, né? E nesse desenvolvimento, nesse percurso de crescer, de desenvolver, né, que é no conhecimento de Deus, que é para a gente estar aqui, de conhecer e amar a Ele, nesse desenvolvimento é para a gente manter essa união, né? Essa irmandade, ser irmãos, né? Fazer essa caminhada de irmandade, de união, continuar a desenvolver, né? A germinação aqui, continuar. Né? Então, a germinação que é continuar essa união, desenvolvendo em união com Deus. Essa era a intenção. Né? Isso que era para ser cada criatura, cada alma. Se desenvolver unida com Deus. Mas só que o ser humano não quis se irmanar com Deus. Então, quando o ser humano faz a sua vontade, ela não quer se irmanar com Deus. Ela acaba se tornando inimiga de Deus. Ela rompe essa irmandade com Deus. Né? Deus colocou todas as qualidades divinas para se irmanar com o homem, e o homem usou dessa irmandade, das qualidades que Deus colocou nela, para usar contra Deus. Usar contra Deus, né? Se tornou inimigo de Deus, vamos dizer assim. Né? Então, em vez de ser irmão, se tornou inimigo. Rompeu a irmandade com Deus. Né? Então, essa germinação é para continuar, né? Para ajudar o homem a desenvolver aqui, né? Nessa irmandade, nessa germinação, nessa vida de união. Então, quando o homem faz a sua vontade humana, quando a criatura faz a sua vontade humana, é como está falando aqui no que eu pesquisei, é como se fosse uma cárie que criou ali no dente, naquele canal. Então, até fala aqui, ó, deixa eu ver, geralmente não apresentam problemas funcionais, essa união, esses dois dentes nessa união, nessa única raiz, que nasceu dessa única raiz, ela não apresenta problemas funcionais, né? Somente nos casos em que o suco de união, né, que é aquele canal, a raiz, entre os dois dentes, apresenta lesão. Então, somente há problemas nessa união quando o ser humano quer se desconectar dessa raiz, né? Então, assim, quando o ser humano faz a sua vontade humana, o que acontece? Começa a criar cárie, né? Na raiz, nesse canal de conexão. Então, apresenta problemas, cria cáries, que são os pecados, né? Que são os apegos. Aí vem o que foi falado na live, né? Sobre os testemunhos, né? Que quando a pessoa tem apego às coisas, quando se tem apego, é um exemplo que foi dado na live com relação a filhos. Isso é uma cara que está se colocando na raiz, nessa irmandade, nessa união, nesse canal de conexão com Deus, né? Tá colocando ali uma cara, uma sujeirinha ali que está atrapalhando a conexão, né? Então tá colocando coisas no lugar ali que está rompendo a passagem,
né, de conexão. E isso acaba atrapalhando, prejudicando, né, essa geminação, continuar desenvolvendo. Porque Deus fala aqui, deixa eu ver assim, que Jesus fala. Nessa parte de geminação, meu Deus, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó. E nosso Ser Supremo gozava ao ver todas as nossas qualidades divinas trabalhando para irmanar-se com o homem. E nossa vontade, que tomando vida no homem, mantinha a ordem de nossas mesmas qualidades divinas para fazê-lo quanto mais gracioso e mais belo pudesse. Ainda não é aqui, achei que era aqui. Oh, meu Deus, eu queria ver aqui a parte de que Jesus fala. Eu não tô achando, mas peraí. Eu não tô achando a parte que ele fala dessa união que a pessoa deve manter, né? Nessa geminação, continuar desenvolvendo unido com a vontade divina, que é a única forma da pessoa se desenvolver, né? É mantendo essa conexão, né? Nessa irmandade com Deus. Porque se colocar cáries nesse canal, vai se romper. A geminação fica interrompida e a vida divina ela fica sufocada. Porque aquela cárie está interrompendo a passagem, né? Dessa geminação, né? Que o Senhor quer dar, essa vida que passa no canal, né? Ela fica interrompida, a geminação, o desenvolvimento que os filhos dele deveriam ter, né? Que o homem deveria ter, o desenvolvimento nessa geminação, nessa conexão do canal divino. Então, quando ela faz a sua vontade, ela está colocando ali cara e sujeira nesse canal e interrompe essa vida divina, né? Interrompe e a vida divina ela fica sufocada, não passa. Então, por isso que Deus não encontra mais a sua imagem no homem. Porque não está passando, né? A vida divina nesse canal, porque está interrompido com as sujeiras da vontade humana, né? Então, que sujeiras são essas? É o que está sendo falado, é esse apego às coisas do mundo. É esse apego às pessoas, a marido, a filho. Eu vou dar um exemplo disso. Como interrompe, como é complicado. É um exemplo do que aconteceu comigo, que eu já até falei algumas vezes, né? E vai até complementar também o que a Aline falou no vídeo do alerta que ela fez, com a questão dos filhos. Como é que é esse problema? Eu vou dar um exemplo. Sempre fui muito... antes de eu conhecer a divina vontade, eu era muito controladora. Eu achava que estava na minha responsabilidade, assim, que sou eu que controlo, que deveria controlar tudo. Assim, eu era muito dominadora, eu não sei nem explicar a palavra correta. Mas eu achava que estava tudo sob meu controle, vamos dizer assim, eu teria que controlar tudo, que a salvação estava nas minhas mãos, que eu teria que salvar o meu esposo, eu teria que salvar o meu marido ou o meu filho. Então, assim, aquele medo constante, eu vivia num medo constante. E com relação ao meu filho, eu tinha uma insegurança e um medo da escola, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo. Então, eu vivia num medo constante. E meu filho na escola estava tendo problemas com outro aluno na escola. Nossa, e isso me perturbava muito.
me deixava muito inquieta, não tinha paz. E eu não sabia o que fazer porque eu queria controlar aquela situação que estava acontecendo na escola. Então, o que foi que eu fiz? Né? Essa questão de eu querer controlar, né? Então, o meu filho passou um tempo sem ir para a escola, porque eu fiquei com medo e eu não queria que aquele outro menino, vamos dizer assim, mexesse com meu filho, né? Machucasse ele. Então, eu me intrometi ali, eu não deixava o meu filho ali passar por aquela situação, eu não confiava. A confiança estava em mim, né? Então eu achava assim que ele, meu filho estando ali perto de mim, eu poderia proteger, olhar, tava de olho e ninguém ia fazer nenhum mal a ele, né? Então assim, a confiança estava em mim, não em Deus. Eu não confiava em Deus. A confiança era toda em mim. Então meu filho passou um tempo sim para a escola. E eu achei que o que eu estava fazendo era certo, que eu estava protegendo meu filho, né? Mas eu não estava, né? E depois que eu conheci a divina vontade, que Deus me fez me lembrar de toda essa situação. E me fez perceber que o que eu estava fazendo naquela época eu estava prejudicando meu filho, não ajudando. Que eu estava desconfiando de Deus. Eu estava pondo a confiança em mim. Então, eu estava atrapalhando colocando cáries nesse canal de Deus, que Deus, né, fez ao nos criar, né? Dessa única raiz, estava com danificação na raiz, estava com cárie, com sujeiras, né? Porque eu estava botando a confiança toda em mim, com as minhas inseguranças, meus medos, a minha desconfiança. Então, o que foi que ele fez? Ele usou a própria professora dele para me refletir e acordar, me colocar meus olhos para uma outra direção, né? Então, como eu não estava conectada com Deus, devido a essas sujeiras interrompendo a passagem, e a vida divina estava sufocada porque não tinha como passar, ele usou de outras das pessoas para se comunicar comigo, né? Já que a conexão estava ali, né? Sufocada. Então, ele usou da professora dele para conversar comigo, para falar, né? Para me clarear o que eu estava fazendo, estava prejudicando meu filho, né? Eu não estava ajudando nem protegendo ele, não. Eu estava prejudicando ele, o desenvolvimento dele, prejudicando a alma espiritual dele mesmo. Porque eu estava fazendo meu filho ficar com medo também, fazendo meu filho ficar com insegurança. Eu não deixava meu filho saber se cuidar, né? Lidar com as situações, com a dificuldade. Eu não permitia meu filho passar por sofrimentos, né? Então, assim, eu estava prejudicando. E isso me fez refletir nisso, sabe? Porque é isso que acontece quando a gente faz a nossa vontade humana, faz essas interrupções na vida divina, deixa ficar sufocado e a gente faz besteira, achando que tá fazendo o que é certo, mas não tá, né? Tá, fica prejudicando. E quando eu conheci a divina vontade, eu entendi, né? Jesus me fez entender todas essas situações. Tudo o que aconteceu, Jesus foi me mostrando, né? As besteiras que eu fazia. E quando eu passei a confiar em Deus, a ver que o controle não estava em mim, mas que Deus controlava tudo, né? Que a vontade divina estava, né, sob domínio de tudo, que tudo acontecia por permissão dele, por algum, né? Tinha um paraquedas de tudo. Então, quando eu passei a ter esse conhecimento, eu desapeguei, vamos dizer assim, né? Deixei tudo nas mãos de Deus, né? E parei com essas preocupações, com essas desconfianças, não tenho, né? Entreguei tudo nas mãos de Deus nossa, tudo assim mudou assim, da água, assim como se fosse assim, da água pro vinho, né? Os problemas que meu filho estava tendo na escola, assim, foi assim, parece que foi da noite pro dia, sabe? A sensação que tudo assim se ordenou, né? Então, quando eu comecei a deixar Deus cuidar de todas as situações, a não me intrometer, as coisas foi entrando em ordem e equilíbrio, né? Então, assim, já não tem mais, o meu filho não tem mais esse problema na escola.
E se tem, eu não me intrometo assim de a ponto de fazer o que eu fazia, né? Eu deixo tudo nas mãos de Deus. Então, assim, eu passei a me ocupar com as coisas de Deus e deixei Deus se ocupar com as minhas coisas. E Ele tá cuidando, né? Tá cuidando, porque do jeito que esse mundo tá, a gente pensa que Deus não tá prestando atenção. Muitos pensam, mas Deus tá prestando atenção. Eu vou dar um exemplo aqui, que quando eu comecei a soltar, vamos dizer assim, deixar Deus cuidar de tudo, a confiar em Deus, a não ter desconfiança. Olha só, na escola do meu filho, tinha uma professora de religião, né? Tem disciplina de religião. E o ano passado tinha uma professora que dava aula de religião que não durou muito tempo. Por quê? Eu comecei a notar que ela, assim, aquilo que está acontecendo hoje em dia, naquela intenção de doutrinar as crianças, né, de fazer as crianças não ter esse conhecimento de Deus, afastar essa conexão de Deus, né? E o que estão fazendo dessa geração, de mudar o pensamento dessa nova geração, né? Nessa doutrinação que estão fazendo naquilo que eles acham que é o certo, né? Ali. Então, a professora de religião, ela era muito intencional. Eu comecei a prestar atenção que todo dia quando meu filho chegava, eu pegava o caderno da escola dele para ver se tinha alguma atividade e tudo mais. E eu olhava o que ele fazia. E na aula de religião, eu via que a professora era muito intencional para influenciar as crianças. Porque antigamente, as aulas de religião eram, né, totalmente assim, vamos dizer, cristã. Falava realmente de Jesus, de Deus, era totalmente diferente dos dias de hoje. Hoje fala de todas as religiões, não especifica assim uma, não fala assim do amor de Deus, não fala dos mandamentos, não fala nada assim com relação cristã, especificamente de Deus, não. Fala de religiões, das religiões que existem, o que tem em cada religião, entendeu? Assim, é muito superficial, só conhecimento que há outras religiões, que existem outras religiões, entendeu? Assim, não tem nada com relacionada a Deus, ao amor de Deus, nada como era antigamente que fazia. E eu comecei a observar que ela era muito intencional. E ela falava muito sobre candomblé e a afro, né, da região afro, aquela afro. Então, assim, ela, para não ficar muito assim na cara, ela falava das outras, assim, muito superficial, assim, coisa assim, só para não ficar na cara. E ela não falava da cristã, da religião, assim, do cristianismo. Ela não falava. E se falava, era assim, uma palavra assim, só para dizer que falou, mas nada assim que agregava, nada que trazia conhecimento, sabe? Nada, nada. Mas ela era muito assim, enfatizava muito, falava muito da afro e da candomblé. Então, daí a gente já vi que era muito intencional, eu já ficava assim, nossa, né? Eu já vi que aquela é muito intencional, muito intencional. Então, assim, eu disse, Jesus, amado, eu deixo nas tuas mãos, cuida dessas crianças, né? Cuida da pureza dessas crianças, cuida da pureza do meu filho, para que ele não se contamine com essas coisas, né? E não só do meu filho, mas cuida dessas crianças da escola do meu filho, de todas as crianças no mundo inteiro. Cuida, Senhor. E ele cuidou. Sabe, eu disse assim, eu não fiquei assim preocupada, eu não fiquei assim com aqueles medos que eu tinha. E continuei cuidando, né, das coisas de Deus, não fiquei pensando nisso, não fiquei me apegando a isso, né, nessa preocupação. Deixei nas mãos de Deus. Eu só falei assim, Deus cuida, tá nas tuas mãos, né, tá nas tuas mãos, cada criança eu deixo nas tuas mãos. Cuida da pureza dessas crianças, guarda essas crianças. E o que foi acontecer? Essa criança não durou muito tempo. Essa professora, quer dizer, ela saiu logo, não durou muito tempo. E depois dessa professora não veio mais, não. A escola, esse ano, não conseguiu nenhum professor de religião. Deus não está permitindo vir nenhum professor de religião para as escolas.
A maioria das escolas não está tendo ensino religioso, pelo menos aqui em Natal, não está tendo. Então, tendo muita dificuldade, a diretora da escola, ela tenta toda hora, ela solicita o professor de religião, mas não tem, a secretaria fala que não tem. A secretaria abre vaga para fazer, né, o edital, tudo mais, não aparece, ninguém tem interesse, ninguém. Então, assim, não tem professor de religião na escola. Assim, Jesus não está permitindo, então Jesus está cuidando, né? Você está vendo que ele cuida? Que a gente não tem que estar se preocupando, porque ele está no controle de tudo. Então, com relação a esse exemplo que eu estou dando, da professora de religião, ele não está permitindo que as escolas tenham professores de religião, porque ele estava com essa intenção de doutrinar as crianças, né? Estava com uma intenção má, né? De ensinar coisas que não era para ensinar para as crianças, né? Manchando ali a pureza das crianças, né? Influenciar as crianças, a alma delas. E ele não está permitindo que tenha professores de religião nas escolas. Não está tendo, de jeito nenhum. Sabe? E é isso, eu tô em paz. A gente fica em paz porque a gente sabe que Deus está cuidando. Porque hoje em dia tá assim, né? Mas a gente não tem que estar com esses medos e essa desconfiança, porque Deus tá de olho, Deus está cuidando, né? E aí, é por isso que eu disse que isso vai bater com os alertas que a Aline disse, porque é isso que está acontecendo. Né? Eles estão querendo influenciar muito essa nova geração, doutrinar essa nova geração. E é isso que a professora estava fazendo. Muitas escolas estão aderindo a isso, né? Esse novo mundo, esse novo pensamento que eles estão querendo, né? De tirar Deus totalmente das escolas, principalmente nesse caso que eu estou falando. Na escola antiga do meu menino, lá eles adotaram muito isso já. Então ele já faz nesse novo mundo que eles querem criar, né? Da lacração. Porque na nova escola de Nicolas não tinha nem mais assim festinha dos pais ou das mães especificamente separado. Eles faziam dia da família para não gerar preconceito com aquelas famílias que era homem com homem, mulher com mulher, né, porque estava gerando desconforto, para que eles não se sentissem discriminados e bababá, toda aquela situação. Então não se fazia mais festinhas separadas, especificando dia das mães e dia dos pais. Era dia da família, não tinha nessa escola, era dia da família. Né? Então, assim, datas específicas como Natal, não se falava sobre o Natal, o que é o Natal, o nascimento de Jesus, essas coisas, o que é. Não falava. Então, assim, não tinha nada com relacionado, né? A família, eles não, a patriarcada, essas coisas, não falava de nada disso, nada de Jesus, nada, não tinha associação de nada disso nessa escola antiga dele. E já nessa escola que meu filho estuda é totalmente diferente. Tá vendo? É por isso que eu digo, a gente não precisa estar se preocupando com nada, é que Deus cuida de tudo. Né? Então Deus colocou meu filho numa escola assim muito boa. Né? E ele protege, ele tá de olho, né? Para resguardar essas crianças. Como eu falei, né? Ele não tá permitindo que as crianças sejam doutrinadas, né? Pela parte da religião ali. E não tá tendo professor de religião na escola. Essa escola, ela já dá nas datas específicas, tipo dessa que eu falei, do Dia dos Pais e das Mães, eles fazem, né, apresentações, coisa pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais também eles fazem atividades lá, lembrancinhas para entregar para os pais, os filhos fazem para entregar para os pais quando chegar em casa. No Natal, eles falam que tem o nascimento de Jesus, né? Eles falam do Papai Noel, todas aquelas coisas. A Páscoa também fala, né? Do coelho, mas assim, eles não deixam de falar que, né? A Páscoa lá, né? Ele explica tudo que sobre a questão da morte de Jesus e a ressurreição, da paixão de Jesus. E no Natal eles falam que é o nascimento de Jesus, fala, sabe?
Então, assim, a gente não tem que estar se preocupando porque Deus cuida. A gente não tem que estar colocando sujeiras, né, nesse canal, né? Interrompendo essa vida divina porque acha que Deus não sabe o que está fazendo, né? Não tem que estar com essas preocupações porque isso acaba interrompendo essa passagem da vida divina, o canal de conexão com Deus. Né? Então, assim, essa germinação fica interrompida aqui na Terra, que não deveria ser interrompida, porque esse desenvolvimento deveria continuar, né? Nessa irmandade com Deus e retornar para Ele. Né? É isso que Deus quer. Né? Nós saímos dele, Ele nos gerou, Ele colocou todas as suas qualidades divinas, né? Então Ele nos encheu de beleza, né? Nos encheu de sabedoria, Ele colocou a sua sabedoria. Nossa, se você vê o homem, as coisas que ele cria, né? A lei que Deus ali coloca no homem, né? Toda a capacidade de criar as coisas aqui, né? Então tudo que se tem hoje, meu Deus, tudo é das qualidades divinas de Deus. Tudo que o homem criou, né? Todos esses negócios que fazem, né? Lá, todos esses cientistas que criam as coisas, né? A NASA, todas essas coisas criadas pela NASA, o telefone, a energia elétrica, todas essas coisas que foram desenvolvidas durante todos esses séculos, todos esses anos, né? De criação, né? Desde lá da Indel, tudo que foi criado por meio que Deus criou pela mão do homem, é dessa raiz, né? É dessas qualidades que Deus colocou quando Ele nos gerou. Todas essas qualidades vindo, essa sabedoria, a justiça, os atos de justiça que a gente faz, vem tudo de Deus. Foi tudo colocado por Deus em nós. Então, por isso que a gente se torna irmãos de Deus, essa irmandade, essa vida de irmandade, porque temos essa semelhança. Somos gerados, né? Saímos de um mesmo embrião, vamos dizer assim, né? Já saímos de dentro dele para desenvolvermos. Ele nos gerou e nos colocou aqui para desenvolvermos unidos a Ele, conectados com sua divina vontade. Porque é só conectado com a divindade de Deus que podemos gerar, que podemos ter vida, né? Porque sem Ele, a raiz vai criar cárie, vai ter problemas, né? E vai ter que, de repente, vai precisar, devido a essa cárie, essa bactéria que entrou nesse canal, é uma bactéria. A vontade humana, fazer a vontade humana, essa interrupção, é gerar bactérias ali dentro, com os pecados, com a vontade humana. E corre o risco de arrancar esse dente, né? Então, o que risco é esse de arrancar? Às vezes precisa arrancar, né? Quando a gente está com um problema no dente, devido a cáries e bactérias que tem, aquele dente está todo oco, fica podre. Então, o dentista ele tem que arrancar, não tem? Então, o que é esse arrancar? É isso que Jesus fala em um dos textos que eu falei, que o homem acaba não voltando para Deus, né? Então, indo para o inferno, vai para a perdição. Então, é um dente que foi arrancado de Deus, interrompido, não retorna para Ele, porque aquele dente ficou podre, ficou oco, ficou com bactérias devido às cáries, às podridão que entrou ali dentro daquele canal, né? Devido às sujeiras, essas coisas que o homem comeu e não limpou, né? Não teve aquela purificação que se tem que ter para retornar aquele canal a fluir. Então o dente apodreceu e foi arrancado, né? Então é arrancado de Deus e indo para a perdição. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Essa atenção de manter essa irmandade com Deus, sermos irmãos, não inimigos de Deus. Então só em Deus há germinação, só Deus há vida. Deus é a nossa vida.
Então, por isso que quando a gente vive na divina vontade, é o que Deus fala aqui. Tem aqui a virtude aqui, ó. Não encontra a semente para fecundá-la e não pode comunicar sua virtude generativa e produtiva. E embora com sua luz e calor tenha plasmado aquelas terras, nenhum bem recebeu. Permaneceram como estavam em sua esterilidade. Mas com isso o sol ficou honrado e glorificado, porque a tudo deu sua luz. Ninguém pôde fugir dela, e fica triunfante só porque deu sua luz em modo universal a todos e sobretudo. Então, assim, Deus derrama a sua luz, né? Mas o homem, por estar com esse canal podre, com esse canal cheio de sujeira, acaba não recebendo essa luz, não podendo receber essa luz devido a toda essa sujeira. Ela está tão apegada com essas bactérias no seu dente, tão desligadas, né, de não fazer essa limpeza, que a luz não passa. Né? Então essa alma ela fica estéril, ela não pode receber a fecundidade e a produtividade, né, que esse sol, né, derrama sobre ela. O sol está ali querendo fecundar, mas a sujeira não está permitindo. Então aquela alma ela fica estéril, ela não genera, não tem a virtude generativa e produtiva de produzir. Né? É uma alma que não tem vida, que não produz vida. Então quando a gente está vivendo a divina vontade, é por isso que fala que ela é... Ai, deixa eu ir aqui no início aqui, que eu estava tentando procurar no trecho. Adquire a força unitiva, comunicativa e difusiva, né, que a alma ela faz em nome de todos. Ela une, né, faz por todos em nome de todos. Abraça a todos. Ela é comunicativa, né, porque quando ela tem a força de unir, ela tem a força de comunicar, né, e quando ela fala, produz a comunicação que ela produz na alma, é aquele desenvolvimento na outra alma. A comunicação dela faz gerar essa vida divina na outra alma, né? Ela difunde, né, em todas as almas, por todos, em todos, gera de forma assim universal. Então, assim, é muito grande, né? Então é uma força, né? Essa atuação da alma que vive na divina vontade é muito grande, né? Muito grande. Ela adquire a força unitiva, comunicativa e difusiva. É muito grande, né? Então é isso. Amém, Fiat.